Vamos continuar aqui na nossa abordagem do método na economia clássica, né, num primeiro momento, e a nossa base aqui, o nosso texto de apoio é o Stuart Mill da definição de economia política e do método de investigação próprio a ela, né? Talvez primeiro a gente precisasse destacar que é importante a gente está lendo um texto do século XIX. Então, a gente precisa fazer um esforço para vestir a camisa, enfim, para se colocar no século XIX, fazer mais ou menos o que Thomas Kuhn sugeriu fazer em relação a Aristóteles, enxergar o mundo como ele enxergava, e aí as ideias dele não parecem tão absurdas. Então, neste caso, em particular, a gente tem que se colocar também na figura, na posição de um autor do século XIX, da primeira metade do século XIX, que está pensando uma coisa que todo mundo está discutindo. Então, tem os interlocutores com os quais ele está debatendo. Um deles é seu próprio pai, James Mill, que tinha uma definição que ele vai criticar no texto, né? Uma outra observação inicial importante fazer é o seguinte, que a gente está pensando aqui o texto ele perambula um pouco pelas definições e, em certos momentos, ele é um pouco confuso. Talvez fosse até confuso também para aqueles que estavam lendo naquela época em que ele foi escrito, exatamente porque a discussão não estava bem estabelecida, né? Vocês vão depois ter a oportunidade de fazer a comparação dessa definição de economia política com a definição do Lionel Robbins, por exemplo, que é tipicamente uma definição neoclássica. Aqui nós estamos tipicamente numa definição clássica. Então, ele está preocupado com a questão da produção, né? Então, a produção de riqueza. Ele está preocupado com a questão de como esses conhecimentos vão ser aplicados à prática, como é que se pode estabelecer uma ponte entre entre a teoria e a prática, né? Mas, ao mesmo tempo, está preocupado em diferenciar esses dois domínios, né? Dizer que a economia é uma ciência e não é simplesmente uma arte, como é, por exemplo, a economia doméstica. Mill escreveu um outro livro, depois desse, em 1843, chamado Sistema de Lógica. E algumas noções que ainda estão apenas esquematizadas, como se fosse assim, um primeiro borrão a respeito da classificação das ciências, são melhor desenvolvidas nesse livro, que está disponível no exemplar de Mill que existe na nossa biblioteca. Existe uns pedaços desse sistema de lógica. Aliás, curiosamente, também existia esse texto que nós lemos, da definição de economia política e tal, que é de 1936, portanto, quase 10 anos antes. Mas, voltando aqui, nesse sistema de lógica, Mill dá uma esquematizada melhor, embora seja um livro muito difícil de ler e ainda eu diria, confuso. Eu diria, e mais outros comentaristas disseram. Então, que ele fala o seguinte, bom, alguma coisa assim, eu desenhei mal assim. No nível mais básico estão os fatos. Então, tem aqui o fato 1, o fato 2, o fato N. Aí tem o fato 16, 17, etc., né? Bom, esses fatos são usados na constituição de regras práticas. Então, esse nível inferior ele está ligado à prática. Então, por exemplo,
um pedreiro, na hora que vai construir uma parede, ele sabe que ele deve manter aquela parede perpendicular ao solo, né? Formando um ângulo reto com o solo. Então, ele sabe isso, embora ele possa nunca ter tido conhecimento do Teorema de Pitágoras, né? A história de um triângulo retângulo aí. Ele pode não saber disso, mas na prática ele sabe que ele tem que manter aquele pêndulo para conseguir manter aquela parede sustentada, né? Aquela parede reta. Então, essa seria uma regra prática apoiada nos fatos desse tipo. Tá? Bom, das regras práticas decorreriam certas leis. Por que eu estou mantendo dois conjuntos de fato, dois conjuntos de regras práticas e também dois conjuntos de leis? Porque essas leis são, quando correspondem, quando se referem a regras práticas no âmbito das coisas físicas, elas são leis físicas. E aqui, quando se referem a essa categoria de fatos, elas são leis morais ou mentais, ou aquele sinonímia todo aqui, o Mill usa, psicológicas ou sociais. Eu acho que o termo mais, vamos dizer, moderno para a gente usar para classificar esse tipo de leis são leis sociais, porque é complicado falar em leis morais. Num determinado ponto do texto ele até fala a moralidade é uma arte, então não é ciência. Então, o termo mais contemporâneo para falar desse tipo de leis, que não são físicas, né, é leis sociais. Mas ele usa psicológicas, mentais, morais, etc. Bom, leis de um lado e de outro referem-se a certos princípios. E esses princípios são gerais, eles afetam tanto o campo das leis físicas quanto o campo das ciências, das leis morais. Fatos e regras práticas de um lado ou de outro. Né? Então, para Mill, como ele diz no texto, esses dois campos, dos fenômenos sociais e dos fenômenos físicos, se dividem espontaneamente. Na questão da colheita que a ciência faz, naquela analogia com a situação do trigo, né? A colheita é diferenciada, quer dizer, os campos são territórios diferentes, né? Das leis morais e das leis sociais. Isso tudo parece meio, no mínimo, curioso para a gente, né? Será que valeria a pena perder tanto tempo fazendo esse tipo de consideração, ou separando, ou mesmo dizendo que a economia, o que a economia não é, qual a definição equivocada de economia? Naquele momento, fazia sentido. E a gente pode considerar que, naquele momento, o que Mill estava fazendo é ajudando a articular o paradigma clássico. Né? Então, essa definição que ele dá, e que ele dá melhor do que os seus contemporâneos ou os seus antecessores, é uma definição que gera mais consenso, né? Com a qual todo mundo no dia seguinte está de acordo, que ele divulga esse trabalho. Com isso, ele consegue consolidar aquele paradigma que a gente poderia chamar de paradigma clássico. Tá? Bom, então, na aula passada, a gente viu um pouco a questão da definição daquilo que não é economia política. A gente falou da economia sendo diferente à ciência da arte, a gente falou da economia sendo diferente das leis, mais restrita do que as leis que tratam da produção e da distribuição e do consumo da riqueza, uma vez que ela não considera os fenômenos físicos envolvidos nessas leis. Então, trabalha-se nesse campo e não esse campo. Tá? Então, é nessa sequência que o Mill prossegue. Pegando o texto aqui, nós estávamos mais ou menos nesse ponto.
Das considerações acima, o que se segue parece surgir como uma definição correta e completa da economia política. Aspas, a ciência que trata da produção e da distribuição da riqueza, na medida em que elas dependam das leis da natureza humana, que são leis nesse canto aqui. Ou a ciência relacionada às leis morais ou psicológicas da produção e distribuição de riqueza. Vocês hão de perceber também que nessa definição ele tira o consumo da definição, né? São leis que tratam da produção e da distribuição, e não do consumo. E nessa mesma página ele tem uma nota de rodapé em que ele explica por que ele retirou o consumo. Ele diz que a ciência não vai, nenhum tipo de ciência vai poder tratar do consumo, né, das leis que regem o consumo de riqueza. E, além disso, a consideração do consumo é inseparável da consideração da produção e da distribuição. Esse também é um ponto interessante para comparar, por exemplo, com as definições neoclássicas, com as definições que surgiram após a Revolução Marginalista, em que o consumo assume um papel muito mais importante, né? Então, menos a produção e distribuição e mais o consumo, né? A ideia do indivíduo que é um consumidor, afasta-se aquela ideia da sociedade dividida em classes, né? E passa a se perceber todo o indivíduo como um agente econômico consumidor de riqueza. Bom, então estávamos nesse ponto quando estávamos na aula passada. Isso daqui é só para, essa é a citação, aí é só para lembrar o que ele diz inicialmente, que a definição é posterior à própria criação da ciência. Então, aqui a crítica à segunda definição. Aqui a crítica à definição que confunde economia política com uma ciência física. Então, dizem respeito a objetos de estudo diferentes. Um refere-se à natureza humana e à mente humana e outro a todas as outras coisas, com exceção da mente. Então, vocês veem, ele faz uma distinção entre as leis materiais, vamos dizer assim, e as leis não materiais. Bom, então, tem um caminho que ele percorre para chegar a essa definição correta. Então, essa frase que eu acabei de ler, ele está dizendo, olha, a economia política ocupa-se das leis morais ou psicológicas da produção e distribuição de riqueza. Contudo, essa definição, que à primeira vista soa correta, ainda assim é incompleta. Por quê? Aí ele vai fazer toda a classificação da ciência. Essa preocupação com a classificação da ciência, como eu disse para vocês em aula anterior, é uma preocupação legítima naquele momento em que as ciências particulares começavam a definir seus territórios, né? E no caso da economia política, especificamente, havia uma consciência muito clara de que o seu território era um território específico, diferente mesmo do território de outras ciências sociais, né? Bom, então aqui essa definição, ela diz demais, ela é incompleta, né? Não é que ela diz demais, ela é incompleta e nesse sentido ela é incorreta, por quê? Ela não considera o estado social. Então, diz Mill, tem ciências que tratam do homem em si mesmo, né? Por exemplo, a filosofia mental pura, os nomes são bastante curiosos, nenhum desses nomes, praticamente nenhum se usa hoje em dia. Então, tem a ética, tem a filosofia mental pura que trata do homem em si mesmo, né? Como se ele existisse sozinho no universo, vamos dizer assim. Depois tem ciências que tratam do homem na medida que se relacionam com outros indivíduos. Então, por exemplo, a ética é um tipo de ciência desse tipo, né? E tem ciências que consideram o homem no seu estado social, ou seja, pertencendo a um agregado, né? Pertencendo a um conjunto maior do que ele, como membro de um conjunto, de uma entidade coletiva, né? E aí ele se detém bastante sobre isso, né? E menciona as questões como a questão do Estado, né? Define um conjunto de ciências que se ocupa do homem no seu estado social.
Portanto, ainda assim ele está falando de um conjunto mais amplo do que o conjunto da economia política propriamente dita. E eu considero que isso é uma coisa bastante interessante no texto, porque Mill define a economia política como um ramo da economia social. A economia social, que ele dá outros nomes pitorescos, tipo política especulativa, história natural da sociedade, vai englobar outras ciências, como a ciência política, por exemplo, né, que vai se ocupar das questões do Estado. Ou, mais adiante, ele reserva um nome, etologia, que seria mais ou menos correspondente àquilo que hoje a gente conhece por sociologia. Fala da história, enfim, a economia social é muito mais ampla do que a economia política. A economia política é um ramo da economia social. Mas é um ramo que precisa ser diferenciado. Então, se vocês repararem no texto, há um momento em que ele faz uma crítica ao Sé e a seu próprio pai, dizendo o seguinte. Então, ele está falando da economia social. A ciência da economia social engloba toda a parte da natureza humana, da natureza do homem, na medida em que influencia a conduta ou condição do homem em sociedade. E, portanto, pode ser denominada política especulativa ou a arte do governo, da qual a arte da legislação é uma parte. Depois, no rodapé, ele diz que a legislação é uma arte, não uma ciência. Os juristas acho que não concordariam com isso. Mas, enfim, é isso que ele diz. Bom, então, aqui ele está falando da economia social. Essa porcaria não funciona. Aqui ele está falando da economia social. No parágrafo seguinte, ele vai fazer essa crítica ao Sé, mas que, na verdade, também é uma crítica ao James Mill, pai dele, que também que também teve esse tipo de, vamos dizer, identificação da economia política com a economia social. Lê para a gente aqui, Alain, esta importante divisão. Lê alto, por favor. Esta importante divisão do campo da ciência, que um dos escritores que mais corretamente conceberam e mais abundantemente ilustraram sua natureza e limites, referimos ao Sr. Sé, escolheu para dar nome à economia política. E, de fato, esta ampla extensão de significação daquele termo está contida por sua etimologia. Mas a palavra economia política, há muito tempo cessaram de ter... As palavras economia política há muito tempo cessaram de ter tão amplo significado. Todo escritor tem o direito de usar as palavras que são os seus instrumentos do modo que ele julga mais útil aos propósitos gerais da exposição da verdade. Mas ele exerce essa descrição sujeito a críticas, e o Sr. Sé parece ter feito nessa instância o que nunca deveria ser feito sem fortes razões. Alterar o significado de um nome que era apropriado para um propósito particular, e para o qual, portanto, um substituto deve ser providenciado, de modo a transferi-lo a um objeto para o qual era fácil encontrar uma denominação mais característica. Tá. Então, aqui ele está criticando o amiguinho dele de infância, amigo, na verdade, do pai dele, que é o Sé, né, por ter feito essa confusão. Ele está dizendo como é que ele vai usar um termo inadequado para designar a economia política. E aí ele vai dizer, não, o que a gente trabalha com o que a gente denomina mais apropriadamente economia política não é economia social, mas um ramo daquela ciência. Não trata do todo da natureza humana enquanto modificada pelo estado social, nem da conduta global do homem em sociedade. E, neste momento, ele introduz a questão do homem econômico. Lê para mim, Henrique, esse trecho aí. Ora, o que comumente se entende pelo termo economia política não trata do todo da natureza humana enquanto modificado pelo estado social, nem da conduta global do homem em sociedade. Diz respeito ao homem somente enquanto um ser que deseja possuir riqueza e que é capaz de julgar a eficácia comparativa dos meios para obter aquele fim. Prediz unicamente aqueles fenômenos do estado social que ocorrem em consequência da busca da riqueza. O que você destacaria nessa citação aí? Como é que ele afunila a distinção, como é que ele afunila a definição para distinguir, colocar o que é mais específico na economia política em relação à economia social?
porque a economia política não, parece que não trata absolutamente nada da sociedade, só do homem enquanto ser egoísta que só busca riqueza. Não? Porque ela não trata da conduta global, mas ela trata da conduta do homem na sociedade quanto ser que deseja possuir riqueza, etc. e tal. Então, ela tá voltada para o estado social, mas nesse estado social não são todas, não é o conjunto da conduta humana, todas as dimensões da conduta humana que são examinadas pela economia política, mas apenas aqueles ligados à questão da motivação de possuir riqueza, tá? Que é o que ele vai desenvolver em seguida. E aí também tem uma coisa interessante, que já é vamos dizer, um certo gancho que depois os neoclássicos vão aprofundar, por exemplo, na definição do Lionel Robbins, é aquela questão da alocação de meios para o atingimento dos fins, né? Então, o homem deseja possuir riqueza e ele é capaz de julgar comparativamente a eficácia dos meios disponíveis para atingir esse objetivo. Tá? Depois os neoclássicos vão aprofundar essa questão do econômico ser uma relação entre meios e fins. Tá? Aquilo que, por exemplo, no Max Weber seria chamado de racionalidade instrumental. Né? Eu quero atingir determinado fim para satisfazer uma necessidade minha, eu penso nos meios melhores para atingir aquele fim. E no caso do Lionel Robbins, todo o ato que tem essa conotação, ele volta, num certo sentido, a ampliar a definição, porque todo o ato que tem esse perfil, que tem essa característica de alocação de meios afins, é um ato econômico, qualquer que seja ele. Né? Se o indivíduo pensa, delibera sobre os meios para atingir um fim, qualquer que seja a atividade que ele está envolvido, se ele quer, digamos assim, ser eleito, ocupar um cargo político, quais são os melhores meios para chegar lá? E aí, se ele pensa dessa forma sobre um ato político, esse cargo político, esse fenômeno passa a ser econômico por excelência. A gente vai ver melhor isso. Mas, enfim, não é o todo da natureza humana, e aí, então, entra a questão do homem em geral, do ser humano em geral, e do homem econômico, que é um pedaço desse ser humano em geral.